Agora nós vamos entender melhor como vai funcionar o novo bloco parlamentar formado na Câmara dos Deputados. Então, para isso, nós temos um convidado especial, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania, que é um dos partidos que compõem esse novo grupo. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel, Lívia, uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Perfeito. Deputado, para começar, gostaria que o senhor nos contasse como foi essa negociação, essa articulação para a formação desse superbloco maior da Câmara dos Deputados, o que foi colocado sobre a mesa para que partidos tão diferentes aceitassem a proposta. Arthur Lira foi, sim, o grande articulador. E conta para a gente qual será o objetivo. É o fortalecimento em comissões, indicações em cargos estratégicos da Câmara e também criar uma unidade para votações importantes? Olha, Daniel, primeiro nós temos que entender que é uma formação para uma discussão interna da Câmara dos Deputados. Não há nenhuma formação que seja para prejudicar a B ou C, mas é a sobrevivência parlamentar dos partidos políticos dentro da Câmara dos Deputados com as composições que foram sendo realizadas durante o período. Nós tínhamos um grande partido, que era o PL, um segundo grande partido, que era a Federação do PT, e aí os movimentos ocorreram na formação desses blocos parlamentares que dão oportunidade de disputar espaços em comissões, que dão oportunidade dos partidos, de fato, ocuparem os espaços pela proporcionalidade dos seus blocos. E, consequentemente, a formação, na minha opinião, desses dois blocos, eles afastam algo que foi muito penoso para a democracia brasileira, que foi apenas uma grande polarização entre PT e PL, exatamente. Nós conseguimos, com esses blocos parlamentares, mostrar que existe uma posição mais equilibrada, capaz de dialogar, capaz de fazer com que centro-esquerda e centro-direita possam conviver nessa articulação e debater os desafios que o país tem. São muitos. Nós temos aí pela frente o arcabouço fiscal, nós temos aí pela frente a reforma tributária, nós temos à frente a discussão de um tema que eu tenho levantado, que é esse decreto presidencial contra o avanço que nós fizemos do marco do saneamento, e temos um PDL que nós estamos propondo para poder voltar a dar condições de ter saneamento chegando a todas as pessoas no nosso país. Então, essa é a maneira que nós entendemos que foi oportuna para fazer esse movimento que reuniu, como você disse, partidos que vão da centro-direita à centro-esquerda, mas que têm uma posição de equilíbrio. Deputado, quando se fala em política, há muitas especulações, né? E muito tem se especulado de que talvez esses dois grandes blocos, o formado primeiro, talvez encabeçado pelo próprio Republicanos, e agora esse superbloco encabeçado pelo PP, como ambos têm essa ideia, essa intenção, segundo o próprio líder desse bloco formado, oficializado hoje, tem essa intenção de garantir a governabilidade do Palácio do Planalto, que talvez haja atritos entre esses dois blocos. O senhor acredita nessa possibilidade de que haveria algum tipo de atrito, de disputa por atenção por parte do governo, por parte dos parlamentares em relação ao governo, e que isso poderia atrapalhar de alguma forma, em vez de ajudar? Olha, eu vejo que a movimentação com relação ao governo, ela continua existindo com os partidos de maneira apartada dos blocos que foram criados. É importante sempre destacar que os partidos que formam, por exemplo, o nosso bloco partidário, existem partidos independentes como a Federação PSDB e Cidadania, assim como existem também partidos que participam do governo. Tem o PSB do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E isso não nos impede de ocupar os espaços e termos a nossa autonomia, decisão político-partidária, mas sempre de acordo com aquilo que é as diretrizes do que nós acreditamos. Obviamente, quando você tem um bloco parlamentar com essa robustez, você dá a possibilidade de ter acordos mais rápido, o próprio encaminhamento é mais rápido, em virtude de partidos estarem concentrados, mas jamais perderemos a autonomia que cada partido pode exercer dentro do bloco, fazendo as suas orientações internas dentro do partido. Agora, o senhor trata esse grupo heterogêneo, do qual o senhor faz parte, como algo positivo. O senhor mencionou pautas importantes que serão apreciadas, reforma tributária, arcabouço fiscal e por aí vai.
Como administrar as divergências sob o ponto de vista ideológico? Porque há pautas, eu me lembro, a gente entrevistou o senhor assim que Lula venceu as eleições. Você disse que manteria a sua posição como parlamentar contra algumas pautas defendidas pelo PT, mesmo com aquele ruído envolvendo o presidente do Partido do Cidadania. Como esse grupo tão heterogêneo vai administrar essas diferenças ideológicas, deputado? Não, mas não há o que administrar, porque, volto a dizer, as autonomias partidárias, as suas defesas, não serão perdidas com esse debate. Como eu disse, por exemplo, nós temos divergência, por exemplo, no PDL que eu apresentei junto à Federação PSDB Cidadania para poder sustar o decreto presidencial, que é um retrocesso no saneamento básico. E nós continuaremos essa posição e, obviamente, com a força de um bloco parlamentar, conseguirmos convergir por maioria, teremos a possibilidade de ter mais forças para poder aprovar pautas como essa, que nós acreditamos. E, obviamente, é respeitada a proporção de cada um dentro dessa formação de bloco para participar das comissões com a sua visão. Não é obrigado a ter a visão exclusiva do bloco. É isso que eu volto a insistir. Mas é uma possibilidade, e esses dois blocos que foram formados, eu insisto, são blocos que, apesar de transitarem entre centro-direita e centro-esquerda, afastam a polarização que fez tão mal ao Brasil, que não permitiu, de fato, nós debatermos avanços que nós precisávamos, simplesmente porque as pessoas vetam o outro lado da polarização. É uma possibilidade de ter posições equilibradas que, obviamente, não são idênticas, senão seria um único partido. Nós fazemos parte de uma federação com o PSDB, fomos à eleição juntos e divergimos em alguns temas, o que é normal. Se nós não divergíssemos, nós faríamos uma fusão. E o bloco parlamentar, ainda mais distante de você fazer uma fusão, é apenas uma acomodação necessária de quem tem minimamente uma posição equilibrada dentro do parlamento para ter a força necessária para apresentar as pautas que cada um de nós acreditamos, como eu estou dizendo, o PDL, para sustar o decreto presidencial que acaba com um avanço que nós tivemos no marco do saneamento básico. Agora, deputado, o senhor enfatiza essa questão do PDL, mas talvez um dos grandes desafios, ou talvez o primeiro teste desses grandes blocos, será a discussão, as articulações, a votação do novo arcabouço fiscal, desenhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu até disse há pouco que a expectativa era de que esse projeto fosse apresentado até o final da semana, mas o governo já recuou dessa decisão, que é analisar com mais cuidado ao longo do fim de semana, e essa proposta deve ser apresentada na semana que vem. Agora, dentro desse superbloco, eu sei que isso foi oficializado hoje, mas com certeza as articulações já vêm acontecendo há algum tempo. Como esse novo arcabouço fiscal está sendo articulado dentro desse superbloco? Não, o superbloco não debateu o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal tem sido debatido pelo presidente da Câmara e todos os líderes partidários, independente de qual bloco parlamentar que faz parte, porque nós não podemos confundir o que significa um bloco parlamentar de atuação interna dentro da Câmara, utilizando o expediente do próprio regimento para ocupar espaços em comissões, fazer com que um partido menor, como por exemplo o Cidadania, possa ocupar espaços que não ocuparia se não tivesse o bloco parlamentar, com a pauta ideológica do que nós estamos defendendo. E o arcabouço fiscal é uma responsabilidade de todos nós. Eu votei a PEC da transição a favor e votei contra, que é a posição do Cidadania e do PSDB, contra retirar da Constituição, porque, na nossa opinião, o arcabouço fiscal tem que estar garantido pela Constituição, senão ele não é obrigatoriamente algo que se cumpra em qualquer governo. De qualquer maneira, fomos derrotados e estamos, em conjunto com todos os líderes partidários, buscando a melhor formatação, porque essa não é uma disputa político-partidária, essa é uma necessidade que o Brasil tem de ter responsabilidade fiscal para poder ter segurança para investimento, para poder fazer com que o país tenha segurança naquilo que é o custo da máquina administrativa, que no Brasil, infelizmente, é muito acima do que nós precisamos, e acho que esse é um senso comum. A diferença é que, obviamente, alguns serão mais criteriosos e nós estamos fazendo em conjunto com todos os líderes partidários, porque essa é uma matéria que não é um debate político-eleitoral, é um debate de responsabilidade fiscal com o país. Tá certo. Deputado Alex Manente, do Cidadania, partido que integra esse superbloco oficializado no dia de hoje. Deputado, obrigado mais uma vez pela participação, bom trabalho para o senhor e até a próxima.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, sempre à disposição.